Olá, estamos aqui com o Henrique Breda, que é o Portfolio Manager da gestora Alaska, né, que tem fundos super premiados, com resultado excelente, especialmente nesse ano. E vamos bater um papo sobre o mercado. Em primeiro lugar, muito obrigado por disponibilizar o tempo aí de conversar com a gente. Imagina, obrigado a vocês aí pelo interesse, pelo tempo, estamos à disposição. Vocês estão bem otimistas aí em longo prazo no Brasil. Quais seriam os motivos desse otimismo? Assim, a gente está muito mais otimista com os ativos de bolsa do que com o Brasil, né? Se a gente olhar de 2016 até agora, a bolsa saiu de 38 mil pontos para 104 mil pontos. Então deu 3 vezes. E o PIB deu 0, né? Em 2016 a bolsa subiu e o PIB caiu. Então, assim, a bolsa ela não tem uma relação tão direta com o PIB, né? Porque a bolsa é uma quantidade de empresa tão ridícula perto do que é o PIB, né? O PIB tem 4, 5 milhões de CNPJs e a bolsa deve ter 200 empresas, mais ou menos, que negociam. Então, para esse grupo de empresas, que é muito seleto, muito pequenininho, são as líderes setoriais da bolsa, a saída da crise é sempre muito benéfico. O que acontece? Na crise, tem um darwinismo muito severo, né? Então, as empresas morrem, as pequenininhas, as ineficientes, elas desaparecem do mapa. E as líderes, elas têm condições de contratar a Falcone, a Galeazzi, a McKinsey, elas reestruturam a estrutura de capital, estruturam a estrutura de custo, ela fica mais enxuta, ela demite, ela muda a forma de fazer negócio, ela se livra de negócios que estão dando prejuízo. Então, elas têm a capacidade de se adaptar a um cenário muito mais adverso. Tem mais gordura para queimar em momentos difíceis. Isso. Enquanto isso, as pequenas, ineficientes e desorganizadas estão morrendo. Então, o PIB fraco é muito bom para o líder se posicionar. E quando o PIB para de sofrer, a líder já está ganhando, né? Então, hoje, por exemplo, se você vê várias empresas da Bolsa, elas já estão com recorde de faturamento. Só que se você comparar o PIB ainda não recuperou o que perdeu. Então, tem uma coisa diferente ali. A empresa da Bolsa é uma coisa, o PIB é outra. Então, para essas empresas da Bolsa, a gente está muito otimista com elas. Porque elas fizeram a lição de casa, elas reduziram o custo de capital, reduziram o endividamento, estão mais enxutas, já estão gerando lucro e o PIB nem começou a recuperar ainda. Então, o que aconteceu nos últimos 3 anos, que a Bolsa sair de 38 mil pontos para 104 mil pontos, nada mais foi do que o aumento do lucro dessas empresas que compõem a Bolsa. Então, isso, na nossa opinião, vai continuar. Né? Da mesma coisa, né? Nada mudou. De uma certa forma, foi uma correção até, porque a gente teve aí uma década perdida. Se a gente colocar em valores corrigidos, a gente nem chegou no topo histórico. Exatamente. Se você corrigir por inflação, não chegou, CDI não chegou, em dólar, está na metade. Então, assim, essas são umas formas bem macro de olhar, né? Mas se a gente olhar com mais detalhe, companhia a companhia, a queda que teve de 2008 até 2015 foi justa. Os lucros, de fato, caíram, né? Então, assim, elas simplesmente caíram porque as empresas caíram mesmo, perderam de capacidade de gerar lucro, geração de caixa e tal. E o que está voltando agora, nada mais é do que a capacidade delas de gerar caixa está voltando de novo. Então a gente acha que continua. O que aconteceu nos últimos 3, 4 anos deve se repetir para frente. Mas de alguma forma, para essa performance continuar, a economia de alguma forma tem que demonstrar recuperação ou não? Não precisa de uma recuperação muito forte. Isso que é interessante. Se você tem uma recuperação de PIB de 5, 6% ao ano, só para exagerar, o que acontece nisso, né? Acontece uma euforia tão rápida, né, com o PIB, que vai surgir muito concorrente, vai ter muito capital estrangeiro, vai ter muita empresa se instalando no Brasil para disputar esse bolo e as companhias da Bolsa vão sofrer. Interessante, então uma recuperação muito forte seria ruim para essas empresas estabelecidas. Não dá para falar com certeza, mas, por exemplo, o milagre brasileiro da década de 70, onde o PIB médio foi da ordem de 9, 10%, de 71 a 83, nesse período a Bolsa dividiu por quase 10. Então, assim, Bolsa caiu e PIB foi muito bom. Então, assim, só ali mais uma evidência de que PIB e Bolsa é meio desconexo. O que a gente acha que é legal para a Bolsa, aí especificamente esse grupo seleto, não é nem um PIB muito quente, nem muito frio. Porque se você tem um monte de recessão atrás de recessão, não sobra dinheiro para ninguém, né? Então é bom até para as líderes. Até
a Renner vai perder dinheiro no vestuário. Mas se você também não tem um PIB muito forte, né, a ponto de atrair muito concorrente, e você fica naquele PIB morno, 1,5, 2, 1,5, 1,8 e tal, esse PIB para a gente acha que é o filé mignon para a Bolsa. E é o que a gente acha que vai ter. O cenário base seria esse, então. Por muito tempo, é o que a gente acha que vai ter. E vocês consideram aí essas reformas que estão no caminho, Previdência, outras reformas podem vir? A reforma do presidente já está no preço, não está? Difícil colocar, quando a gente pega, por exemplo, vamos olhar a Klabin. Como é que eu coloco a reforma da Previdência na margem de produção de papel? Difícil, né? Então, assim, o que a gente acha é que, conforme a sociedade vai demandando reformas, né, de forma truncada elas vão acontecendo. A reforma da Previdência é mais uma página importante, mas a gente virou a TLP, trabalhista, lei das estatais, teto de gastos. Agora, Previdência, de um jeito ou de outro, né, alguma coisa vai ter. Depois, tributária, depois uma agenda micro, né, desburocratização. Então, assim, são coisas que o Brasil precisa fazer. Então, o mercado vai subindo junto com essas reformas e você não consegue fazer a relação tão direta assim. Então, assim, a gente não acredita que vai ter um botão, por exemplo, que você vai ligar, passou a reforma, aperta o botão, a bolsa dispara. A gente não acredita. Até porque o processo já está andando, né? O processo está andando, vai se construindo, né, o cenário, né, ao longo do tempo. Mas a bolsa não é reforma isso, aquilo. A bolsa é lucro de empresa. E a situação do mercado internacional não pode atrapalhar ou até facilitar esse movimento? Como é que você está vendo o mercado internacional? Ele tem influência. Do lado ruim, o que seria uma influência muito negativa seria um crash, uma quebradeira de algum sistema financeiro de algum país. Então, se a gente olhar lá em 2008, né, foi o sistema americano, Lehman Brothers, né, aí contaminou, a IG, um monte de seguradora. Aí lá em 2009, 2010, teve a Europa, na Irlanda, foi mal. Aí você tinha os PIGs, né, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia, né, Espanha, os frágeis, né. Então hoje a gente não está vendo isso, né? Então a gente não está vendo um sistema financeiro americano. Ó, você tem um sistema bancário alemão, vai quebrar. Porque se você tem um sistema financeiro quebrando, você tem um contágio, o processo em cascata. Então a gente não vê isso, a gente não está enxergando isso. Então, não tendo crash, o máximo de ruim que dá para acontecer é um processo de desaceleração. Desacelerar, você estava acelerando e começa a desacelerar. Então, você estava crescendo 3 ao ano, você cresceu 1,5. Isso para o Brasil não afeta praticamente nada. Isso ele é insuficiente para ofuscar a nossa recuperação, que depende muito mais da gente, né? Então, assim, o cenário internacional para a gente, ele não superaquecendo, e não fazendo as economias primeiro puxando juros e também não entrando em crash, também é o melhor cenário. Dessa forma, essa sinalização dos bancos centrais em flexibilizar a política monetária é bem positiva para o Brasil. É positivo desde que não estejam flexibilizando, porque vai ter crash. E se tiver crash é ruim. A gente não acredita nisso. Então só flexibilizar para a gente é bom. Desde que não seja a sinalização de algo muito ruim que deva acontecer. Isso que é o que a gente acredita. E como é que você vê a China super alavancou aí desde 2008? Não gera uma preocupação? A dívida da China é uma dívida interna, né? É chinês devendo para chinês, né? É governo devendo para sistema bancário interno, é o shadow banking. Mas quando a gente olha a China inteira, vamos olhar só a China é credora do mundo. A China passa todo mês, ela gera caixa, né? Ela tem aumento de reservas. Então, é um país que cresce. Aí o pessoal fala, pô, mas está crescendo de 6, passou a crescer 5. Catástrofe. Pô, queria eu estar crescendo 5. Então, assim, também não preocupa. Então, basicamente, tem vários indicadores aí que o cenário é um crescimento mais ameno. Isso tem que monitorar para ver se não tem um país muito frágil a ponto de dar um crash de algum país. Tem que monitorar, a gente acha que não tem. Mas quando você tem crescimento muito baixinho, algum país muito alavancado, muito fraco, fica vulnerável. A gente acha que a parte de mais vulnerabilidade foi ali em 2008, 2009, 2010, e a gente está numa situação bem melhor do que no ano passado. Então, a gente só olha, por enquanto, monitora, mas sem foco muito de incêndio. E como é que o investidor, pessoa física, o pequeno investidor, pode aproveitar esse cenário, né? Se esse for um cenário
verdadeiro, tipo, se isso for realmente... Ele vai ter uma oportunidade de rever sua alocação de capital. A alocação de capital do brasileiro é uma alocação doente, né? Uma alocação onde ele tem 95% do que ele tem está em renda fixa, né? Em renda fixa CDI, né? Que está 6,5%, mas tudo indica que vai ser até menos do que isso. Então ele tem uma chance de diversificar a alocação patrimonial dele. Uma necessidade até, É uma necessidade, porque na renda fixa não vai repor nem a inflação depois de imposto. Então, assim, é quase que uma necessidade urgente de melhorar a alocação de capital. Não precisa ser só ações, né? Você tem private equity, você tem fundo imobiliário, então tem que escolher bem. Mas esse negócio de ficar só no CDI não vai funcionar. Na verdade, isso não deixa de ser um dos drivers para o crescimento da Bolsa, porque o dinheiro vai ter que ir em alguma monta para a Bolsa. Né? Sim, mas na hora que esse dinheiro for para a Bolsa, o estrangeiro sai. Porque o local comprou de alguém que vendeu. Então, se os locais estão comprando, é porque os estrangeiros estão vendendo. E essa é a história dos últimos anos. O local está comprando, o local está acertando e o estrangeiro está errando. Ele que está saindo. Então, assim, esse cenário também dos locais entrarem na bolsa e os estrangeiros, ele matematicamente é impossível. Isso só acontece se os marcianos estiverem vendendo. Então, assim... Não sei que o preço suba muito rápido. Né? Mas aí alguém comprou, alguém vendeu. Né? Para cada transação tem uma compra e uma venda. Mas a gente acha que o que está acontecendo vai continuar. Então, o local vai ser obrigado a comprar e quem vai dar espaço para o local vai ser o estrangeiro. Por que o estrangeiro está saindo do Brasil? Porque o local está bidando ele, está comprando, está valendo para ele, está vendendo, ele está cuidando do portfólio dele fora do Brasil. Né? Só que pode ser que em algum momento o estrangeiro não queira mais vendendo 104 mil pontos, ele só está vendendo 120. E aí a bolsa sobe. Com algumas reformas mais entrando, a situação ficando mais estável, seria a situação. Isso aí. Tá certo. Muito obrigado, então. Obrigado a vocês. Valeu. Até mais.